Olá para todos, bem-vindos ao DesfrutarCast. E já estamos encerrando 2024, nosso penúltimo episódio. Eu tenho a honra de conversar novamente com uma pessoa que deu muita instrução de treino. E ele veio aqui já com mais formações, com mais experiências. E nós vamos agora conversar de como nós vamos ser o líder de nós mesmos em 2025. Você quer ser seu líder? Então vamos lá, Fernando, me conta tudo que você fez em 2024, que eu vi que você fez muitas endurances, né? Você fez a La Mission, ela é difícil mesmo? Oi, Márcia, tudo bem? É prazer estar de volta, né? Aqui batendo um papo contigo. Uma pessoa que abriu uma oportunidade enorme, né? O ano passado para mim tem um carinho enorme por você. Então, muito obrigado, né? E sim, esse ano foi um ano grandioso, né? Assim, todos os objetivos traçados, todas as missões consegui concluir, né? Segui bem meus programas de treino, né? E foi um ano muito grande de aprendizado e crescimento individual também, né? Tanto que as provas proporcionaram isso, claro, né? E aí, você fez quantas provas esse ano? Aí, em março, eu comecei o meu programa de treino, né? Já pensando na minha prova-alvo, que seria a La Mission. Então, em março, eu fui para o Indomit, que foi uma prova sensacional. Eu tinha uma vontade tremenda, né, enorme, assim, de conhecer o Indomit, Pedra do Baú. Eu já conheci a região, São Bento do Sapucaí. Eu não conheço. Não, a região São Bento do Sapucaí é um lugar de Minas Gerais. Mas, assim, só de me falar lá que é perto de Campos do Jordão, é isso aqui, né? Ela oferece, assim, subidas, muitas subidas a prova oferece, né? Mas, assim, o lugar lá é bonito, né? Fora a estrutura da prova, né? O Indomit é sem palavras, E você fez né? quantos quilômetros no Fiz Indomit? 35, né? Com 2.100 de altimetria acumulado. Mas, assim, uma prova gostosa de se fazer, né? Muitos corredores, não tem percursos muito técnicos, né? Então, você consegue ali trabalhar, desenvolver bem as técnicas de subida, né? Como descida. Então, é um lugar, assim, é uma prova boa para você começar o ano, né? Pensando, assim, em ganhar volume, tanto de distância quanto de altimetria também, né? Uma prova muito boa. Nossa, assim, o máximo que eu fiz por dia foi 33 no Neo Cruz, né? Mas assim, eu levei 6 horas. Você levou quantas horas em 35? Lá em 35 eu fiz em 5 horas e meia. Ah, então quer dizer que eu não fui tão... Tá bem, tá ótimo. Né? E daí... Eu dei sequência, né? Dentro do meu planejamento, eu coloco sempre as provas secundárias, né? Que elas servem como treino e testes que eu faço, né? Porque eu tenho que sempre manter meu objetivo na minha prova-alvo, né? Meu foco-alvo, que era a missão, né? Então, durante essas provas secundárias, eu trabalho não só treinamento físico, mas também muito minha concentração, o período que eu fico sozinho na montanha, né? Isso é muito importante. Então, meu processo de paciência, de concentração. Em sequência, eu fui para Brotas, né? Eu fiz uma outra maratona em Brotas, que sai de São Pedro e vai até Brotas, né? Liga duas cidades. Quantos quilômetros? De 62 quilômetros. Caramba! Né? E essa prova eu já conhecia. Eu tinha feito ela uma vez na modalidade solo também e uma vez na modalidade quarteto. Eu e mais 3 amigos, né? E assim, por conhecer a prova, foi um desafio. Porque estava muito calor. Essa prova não oferece uma altimetria, né? Tanto que lá foram 1.300 de altimetria acumulado, mas assim, o terreno lá é muito pesado. Né? E muito sol. Aquele sol sem árvore, sabe? Totalmente seu. Então foi assim. Um sol para cada um. Então foi um desafio diferente. Sempre um desafio. São sempre desafios diferentes, né? Lá foi um desafio mais psicológico também. Pelo calor, né? E aí uma prova de 62 quilômetros foi quanto tempo? Eu consegui concluir em 9 horas. A prova lá. Nossa, 9 horas correndo? Foi 9 horas correndo. Né? Nossa, imagine eu que para 25 eu tô querendo fazer 100. Eu vou passar de... Assim, eu calculo que umas 13, 14 horas. Para mais, né? Para mais, né? Se você fez 9, ainda faltou 40. Nossa. É interessante, né? Mas esse cálculo é difícil. Porque, assim, numa prova longa, acontecem muitas adversidades, né? Muitos fatores externos que não estão ao meu controle, por exemplo. Eu sabia que ia fazer sol, mas não sabia qual seria a temperatura, né? Esse sol me incomodaria o fato de me segurar um pouco na prova, de mudar a estratégia de alimentação, suplementação, e foi isso que aconteceu. Eu tive que tomar suplementação antes, me hidratar antes, passar mais protetor solar, por exemplo, do que imaginava. Então isso já não está no seu controle, né? Interessante. É verdade. É verdade. Mas, nossa, 9 horas assim, mas
foi direto ou teve pausas? Então, aí pausas assim na hora das manutenções, né? Por exemplo, estratégias. Alguns PCs, colocar gelo, por exemplo, embaixo da bandana, na mochila, né? Para regular a temperatura interna do corpo. Essas pausas são muito importantes. Sabe aquelas faixas? Então, sei. eu uso uma na cabeça. Isso. E quando tá muito quente, eu coloco o gelo dentro dela. Que legal. Ela ajuda a controlar a temperatura interna. É mesmo o processo de tomar uma água gelada, uma água mais, né? Para baixar aquela secura, né? Que a gente está no... Isso. E aí, Brotas é um lugar seco, né? Tem um percurso que você corre muito assim em terra e parece areia de praia. Isso é muito seco. Nossa. Né? Então aí muda a estratégia de novo. Mais hidratação. Então, é bem interessante, né? Então, depois dessa aí chegou... Foi. Aí eu fiz a City Marathon aqui, né? Mas eu já estava 2 semanas da La Mission, então eu fiz a maratona. Inteira? Por questões de... Completa? Os 42. Mas por questões assim de volume de treino, aí eu já tive uma consciência de segurar um pouco a intensidade, um pouco o ritmo, pensando que eu já estava no meu processo de transição, assim, de recuperação, para chegar na La Mission 100%, né? Tem muita estratégia, né? Que a gente não tem ideia, né? E o mais interessante, assim, é você conseguir obedecer a estratégia, né? Seguir a estratégia. Quem me conhece sabe que eu fui para El Cruz sem treinar. Eu fui para praia sem treinar. Eu fui para praia esse ano. Bertioga Maresias. Bertioga 42. Mas eu peguei uma condição de tempo nublado. E de maré baixa. Resumindo, eu tive chão batido. Gostoso, né? Nossa, foi maravilhosa. Só que por causa da falta de treino, até os 41, até os 21, eu corri com o pace super bom, de 6, 6,5, que é o meu pace confortável para longa distância. Mas só que depois deu uma fisgada na perna, que daí foi, sabe, puxando, os 20 quilômetros com a perna puxando. Nossa. Mas por quê? Porque eu não treinei, né? Porque eu não preparei o meu músculo para 42 na praia. Agora voltamos à La Mission. Conta. Então, e aí, finalizando esse processo da City Marathon, né? Eu já entrei num processo de descanso total, deixando meu corpo se recuperar 100%, mas sempre mantendo ele ativo, né? Alongamentos em casa, alguns processos de massoterapia que eu faço, né? Que liberação miofascial. E aí fui para lá, né? A La Mission, ela me trouxe, assim, uma experiência diferente de montanha. Né? Não pela questão do nível de dificuldade lá. É muito difícil, que eu queria fazer o ano que vem. Assim, né? Mas eu pensei em 35, porque dizem que para mulher mais de 35 lá é difícil. O que eu sempre falo, né? É o nível de dificuldade está atrelado com o seu nível de comprometimento, né? Por isso que é difícil falar de dificuldade, mas ela é desafiadora. Assim, no meu caso, por exemplo, lá é uma prova muito técnica, né? Os 55, por exemplo. Muitas pedras soltas. Isso me trava muito. Quando me trava muito, me deixa lento. Aí é o processo de paciência, né? Mas, assim, em contrapartida, o slogan da La Mission não é só correr, né? É muito legal esse hashtag deles, né? E, assim, a impressão e a experiência que eu fiquei que foi uma jornada. Assim, lá eu tive a primeira experiência, por exemplo, de correr à noite. Eu larguei às 10 da manhã na sexta-feira e cheguei às 5 da manhã no sábado. Nossa. Foram 19 horas de prova. Senhora. E como que é correr meia-noite, 1h da manhã? Então, aí nós largamos às 10 da manhã, tava um sol já de 28 graus, se eu não me engano, né? E quentinho. E nos primeiros 14, 12 quilômetros eu vi alguns atletas, inclusive um já desistindo, passou mal, teve ânsia. Por causa do calor? Eu acredito que sim. Então, assim, é uma prova que muitas coisas vai acontecer dentro dela, né? E é a hora de ter o controle, né? Saber lidar com as situações. Né? Nós largamos, estava muito calor. Eles registraram à noite -7 de temperatura. Como? Então, viu, extremo, né? E como que foi isso pro corpo? Aí você tem que saber que momento da prova que está mudando isso, né? Essa temperatura. Eu lembro que eu parei num PC, era uma volta de 5h30 da tarde. E esse PC ele ficava em lugar baixo de montanha. E eu percebi que lá estava mais frio. E 2 staffs falaram, pessoal, pega a água aqui, hidrata. E lá em cima sobe que tem um café. Não fica aqui, porque aqui é um ponto baixo. Aqui é muito frio. Só que eu já conhecimento, experiência, quando eu subi, né, eu já tirei a camiseta molhada que eu tava, me equipei todo pro frio, me preparei pro frio, né?
que é segunda pele, meu anorak, Mas mesmo assim, luva. menos touca. 7 graus é... E nesse mesmo momento que eu estava me preparando para o frio, Corta a ponta do nariz, não, os é demais, lábios. é demais. Dói, né? Dói, É é um demais. frio que dói. Ó, no Cruz, por exemplo, a gente pegou um frio lá. Pegou. O frio ele é muito diferente quando tá ventando, né? Sim. A sensação térmica diminui. Na sensação que eu tive lá, missão assim, gelado, né? Eu lembro que nesse momento que eu estava me preparando para o frio, para a parte noturna, eu ajudei um atleta a enrolar a manta térmica, porque ele já estava entrando no processo de hipotermia. Oh. Tanto que em seguida que eu ajudei ele a enrolar a manta térmica, ele foi para um staff e ele entrou no soro. Ele já estava com fraqueza. Né? E eles têm toda Tem essa... toda a estrutura. Então, a La Mission, ela proporciona, assim, você vai para Passa Quatro, onde acontece a La Mission, você vive a corrida, desde o momento que você chega lá. Essa foi uma proposta muito boa da La Mission. Inclusive, do ano que vem, eles começam a prova na quarta-feira. Assim, você chega, você respira a prova, né? Você vê a cidade toda, ela se movimenta para a prova. Isso é demais, né? Ah, é gostoso. Não é muito gostoso. Essa energia, o clima né? lá, né? E as pessoas param, perguntam que distância que você vai fazer, no outro dia como que foi, né? Você vai no restaurante comer com a pulseira da distância, a pessoa pergunta como que foi, se você conseguiu. Porque é uma jornada, né? É uma jornada, né? Então, desde o momento que nós chegamos lá, você já começa a viver toda essa harmonia, toda essa energia da prova, né? Uhum. E aí, nós seguimos, largamos a prova, aí teve esse processo no período noturno, né? Me agasalhei, então, no período noturno da prova. É bonito, foi experiência diferente, assim, ver os atletas descendo a montanha de headlamp. Ah, não, isso eu fiz uma na Argentina, lá no fim do mundo, em Ushuaia. A gente sai para correr, lá amanhece 9 horas da manhã, então a gente saiu acho que entre 6 e 7 horas, todo mundo de headlamp, a coisa mais linda. Bonito, muito gente, bonito. Você vê na montanha aquele... Isso! Gente, é bonito demais. E eu olhava e eu via assim 2, 3 montanhas, aquelas luzinhas, outras na frente. Então você vê assim todo mundo junto, né, no mesmo caminho. Né? Foi uma experiência incrível, né? Aí já perto do horário de meia-noite, 11 horas, que a gente já para nos últimos PCs, né? Aí já começa a ficar mais deserto. Eu lembro que nesse dia de madrugada teve eclipse ainda. Nossa! Muito bonito. Isso 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Então foi uma experiência diferente, né? Tá nesse horário, no processo bem cansado, igual eu tava, sozinho, né? E caminhando nas montanhas. Lá de mas essas provas você faz sozinho? Você tem essa preferência em fazer sozinho? Então, é assim, isso é muito de perfil, né, Márcia? Eu sou um cara que eu gosto muito de fazer as provas sozinhos, né? Assim, durante o percurso eu encontro alguns atletas, eu converso e tal, mas eu percebo assim que eu sempre coloco em frente meu processo de concentração. Porque assim, você está muito bem concentrado e você está avançando bem na prova. Quando você encontra o atleta, você se distrai. Aquele atleta muitas vezes não está na mesma sintonia, mesma energia que você, né? Às vezes, eu vi muitos atletas, assim, quando deu 8 horas, 8h30 da noite, eu vi as heads voltando, os atletas passando e falando, desisti. E isso você tem que estar muito convicto do que você quer. E aonde que foi demais? Nós paramos num ponto lá que tinha maior estrutura, tinha macarrão e tudo mais, e eu vi alguns atletas lá já sentado com a manta térmica, né, de alumínio, esperando o carro porque tinham desistido dali. Então ali era um ponto que, assim, quem estava cansado foi ficando ali. Eu vi saindo 2 carros, cada carro tinha mais ou menos 4, 5 atletas desistindo da prova. E aquele momento que você pensei, eu continuo? É interessante, né? Muito, muito. É muito interessante. Até hoje eu só desisti de uma prova e foi no nado. As outras, assim, de corrida, também eu nunca peguei mais. Eu peguei o El Cruz, mas ele é fracionado, Sim. né? Então... não dá para desistir, né? Lá é tão bonito. É bonito. E você tem uma flexibilidade de horário. Sim. Então você não precisa correr o tempo todo, né? Sim. Dá para você fazer... Isso não é um fator que te leva a pressão, né? Que te leva a pressão na prova. Eu acho que não tem nenhuma prova que tem essa pressão, tem? Então... Que eu conheço, acho que não. Todas elas, que nem uma maratona, ela te dá 6 horas para você correr, né? Sim. Eu nunca usei as 6 horas, sempre eu faço em 4 horas e meia no máximo. Sim. Até a da praia eu fiz em 5 horas e na praia, na areia. Na praia, por ser mais difícil, é 8 horas, né? Esse é um fator que eu levo até essa experiência para meus alunos, né? Não deixa isso ficar na sua cabeça. Às vezes eu vejo pessoas na prova com o mapa da prova, contando o tempo. Isso não é um fator positivo, eu vejo.
né? Eu É bom também estar ciente. eu também acho que não, porque na natação eu desisti porque eu falei, eu vou estourar o tempo, então é melhor eu voltar para trás do que eu continuar me esforçando numa coisa que eu não ia conseguir de nenhum jeito. Olha que experiência que eu tive no cruze que foi diferente, né? Eu nunca desisti de uma prova também. Quando eu fiz o Torres del Paine no Chile, na Patagônia chilena, Gente, essa daí é... nossa, a prova é dura. Sério? A prova é Eu muito achei dura. que você ia falar que ela é linda. Eu fiz 80 quilômetros e eu lembro que nos 80 quilômetros nessa categoria, nessa modalidade, na distância, só tinham 15 atletas. Faltando 9 quilômetros, a prova ela foi encerrada porque começou a nevar muito. Não dava para ver mais o ponto de marcação. Isso, por eu não ter conseguido continuar, me causou frustração no tempo. Foi em 2017. E olha como a experiência hoje influencia, né? Na La Mission, tanto por descuido meu e por questão de informações de prova, quando eu cheguei no penúltimo ponto de corte, né? Eu estava com um tempo ótimo ainda. Os staff desse ponto informou que era o último ponto ali. E agora só era chegar. Então você fala, poxa, estou com um tempo extra, eu vou tranquilo. Quando eu comecei a correr, que faltam uns 4 km para cruzar a linha de chegada, né? Era a última montanha ainda, tinha mais um ponto. E aí um staff lá informou, vocês não podem seguir daqui. Como assim? É. Aí aquilo de momento eu falei assim, mas né, informaram, né, que o ponto anterior era o último, então quero dar continuidade. Ele falou, nada, que vocês não podem continuar. Eu falei, então, daqui para descer falta quantos quilômetros? Aí o staff me informou, falta 3. Aí eu falei, então, eu vou chegar onde eu cruzei, de chegada. E eu fui o único a correr, continuei correndo. E cruzei a linha de chegada. Eram 19 horas, né, ponto de corte. Eu cruzei a linha de chegada com 19 horas e 10 minutos. Nossa. E é interessante que eu vi uma foto minha, né, eu sozinho cruzando a linha de chegada, não tinha ninguém mais lá, né. E eu falei, isso me deu uma sensação diferente, né? Me deu um gosto diferente na La Mission, né? Eu cheguei em silêncio, não tinha ninguém, conversei com um dos staffs que estava ali ainda, né, recebendo. Falei, mas você tá bem e tal? Eu falei, tô bem, né? E aí isso me instigou mais, voltar lá o ano que vem. Então, eu também eu vou ano que vem, porque eu também fiquei frustrada, porque eu achei um pouco errado. Na hora que você entra, assim, que eu estava margeando um rio, eu continuei margeando o rio. Ninguém me informava que a entrada, você tinha que sair do rio e ir para si. Você acredita que isso já aconteceu? Eu falei assim, como assim, gente? Nós estamos a menos de 1 quilômetro da entrada e você não tem uma sinalização. Aí, na metade do caminho, a pessoa te fala assim, olha, você está no caminho errado, volta para trás e pega outro caminho. Eu falei, Aí gente... volta, né? Aí eu pensei, eu falei, poxa, mas nós tivemos corte por temperatura também no último que nós fizemos. Tem Que lá em cima passou assim a turma de elite, né? Quando nós estávamos chegando, acho que mais de 80% das pessoas tiveram que voltar, porque a temperatura caiu muito. Foi no segundo dia? Foi no segundo dia. Nós voltamos. Você estava no mesmo. Nós voltamos também. Inclusive, então... eu tenho fotos e vídeos desse momento. Que caiu parte de neve, estava muito frio. Aí, você voltou também? Voltei. E eu conversei com 2 atletas que conseguiram subir. Isso. Falei, cara, foi não, uma experiência. Eles quase morreram. Ele falou, meu, experiência foi isso. demais, né? Foi tudo bem. Mas assim, me trouxe uma experiência diferente. E foi interessante porque, assim, eu trouxe um porta-medalha. Que nessa porta-medalha vai a medalha do La Mission. No La Mission, você não leva o kit, assim, medalha, pós-prova, por conclusão. Tem que ser finish, você tem que fechar dentro do período, do tempo. Sério? Então isso me deu um sentimento totalmente diferente. Uhum. Eu falei, não, tudo bem. Olha que interessante, eu cruzei a linha de chegada, minha esposa estava chegando para largar, nos 35 outro dia. Chegou agora, eu falei, cheguei agora. Mas assim, bem, satisfeito, né? Assim, foi uma experiência totalmente diferente, assim, eu nunca tinha subido tanto. Foram 4.200 de altimetria acumulado. Gente, e como que é correr numa altimetria dessa? Márcia, teve trechos lá, teve um ponto, se eu não me falha a memória, é o pico mais alto da prova, tem 2.700 de altitude. São 2 quilômetros. A gente demorou 3 horas para subir. Mas assim, aí eu olhava no meu relógio, eu consigo ver as informações. Como assim? Isso daí a gente faz o quê? Em 12 minutos? Viu porque não pode ter parâmetros, né? E aí eu consultava as informações do meu relógio, que eu baixo o mapa da prova. Quanto de inclinação que estava? 37 de inclinação. Então, sabe aquela inclinação que você vê, a turma subindo aqui bem próximo. Você fala, então é nesse processo, paciência, né? Passo de cada vez, descansa, vai seguindo. Mas foi uma experiência sensacional, assim. E aí? Eu percebi assim, que ele
a La Mission te dá um caminho diferente nas montanhas, né? A Serra Fina é linda, né? Eu sempre indico quem não conhece. Não, muito não lindo. conheço. É Então, muito lindo. o ano que vem, 2025, eu vou ser líder de mim mesmo, mas só que de uma maneira diferente. Eu vou treinar. Não vou mais, que nem eu vou fazer agora domingo, gente. Eu tenho um triatlon. E eu descobri há 10 dias que eu tô muito ruim na natação. Já comprei uma roupa de borracha, não vou afundar, mas, gente, são 700 metros numa represa, depois 20 de pedal e 5 de corrida, e eu tenho 2 horas para fazer tudo isso. 20 de pedal. Vai ser uma experiência diferente. Vamos ver, né? Depois eu volto para contar. No próximo episódio, eu já conto para vocês que quem vai estar aqui é um grande professor nosso, o André Nader. Terça-feira. Que legal. Terça-feira, vamos. Então, o ano que vem ele já vai estar no Cruz também. Eu falei, eu quero estar lá também. Legal, no ano que vem estamos voltando também. Então, vamos lá. Para 2025, o que nós temos aí? E aí, vamos pro ano que vem, né? Planejamentos, sempre primeiro, né? Quem já tem o seu planejamento? Tem que ter. Então, quais são suas metas? Quais são os seus desafios? Quais são as pequenas loucuras que você vai fazer? Que isso traz uma emoção para a vida, né? É isso que é viver, né? É isso que é viver. Você fazer histórias, né? Ter histórias para contar, mesmo que sejam histórias tristes, né? Porque eu passei um frio naquele El Cruz. A experiência, né? Que eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu não me preparei para isso, né? Porque existe tecnologia, existe condição. Se eu sofri, é porque eu não treinei e eu não fui atrás de todas as informações caso esfriasse demais. Nós estávamos nas cordilheiras, né? Ali é os Andes, ali é uma região que quando baixa a temperatura... Eu tive uma informação que o ano que nós fomos, ano passado, foi o ano que mais esfriou. Então... Olha que sorte que nós temos. Como se diz, entramos para a história. Tivemos lá no ano mais frio. Esse ano nós estávamos lá. É bem mais tranquilo esse ano. Né? Então, eles fizeram também, acho que foi em Chapelco, né? Isso. Gente, o Morro do Chapelco. Eu já fui esquiar quando meu filho era pequenininho. Lá é uma estação de esqui muito boa para criança. Tem toda a infraestrutura. Então, eu fui por 4 anos seguidos lá, que é em San Martín de los Andes. Muito frio? Mas é um frio gostoso. Um frio considerável. Eu não sei, o frio da montanha... É diferente. É diferente. Se não tem vento, é um frio gostoso porque você tá com a roupa certa. Isso. Todo lugar que você entra, você tem calefação. Todo lugar é muito quente, né? Isso mesmo. Nossa, você tem que abrir a janela para dormir. É isso mesmo. Porque é muito quente os quartos, né? É isso mesmo. Mas vamos lá. E os seus treinos? Como é que você está fazendo as suas especializações? O que você fez de janeiro para cá? Aí eu calhei as provas, finalizei esse ano nas provas oficiais com a UTMB, né? Que foi em Paraty. Que foi uma experiência também muito bonita. Não conhecia a região de Paraty, né? E fiquei feliz por poder fazer uma etapa da UTMB também, que é o maior circuito de corrida de montanha, né? Que tem. Então foi uma prova também bem legal. Assim, uma prova muito gostosa de fazer. Eu corri os 35 quilômetros. Assim, um nível de dificuldade lá não é alto. Não. É muito bom para quem quer conhecer as montanhas, né? Muito bem estruturada a prova. Assim, você vê que também move a região de Paraty ali. Uma prova muito, muito legal, né? Esse ano foi um ano grandioso, né? Como todo o planejamento que eu faço, cronogramas esportivos, igual eu falei da última vez que eu vim aqui também, eu faço para minha vida, né? Consegui desenvolver a metodologia na minha consultoria esportiva, por exemplo, né? Qual é a sua consultoria pra gente? Capitão Treinamento Personalizado, né? Que eu sigo aquele método do treinamento totalmente individualizado, né? A gente chegou a bater um papo aqui, né? Porque cada um tem uma força, cada um tem uma aptidão, cada um tem, como se diz, como é que se fala? Um objetivo, né? E hoje em dia, assim, né, Márcia? Tem outras coisas que eu levo em conta no planejamento de um treinamento, né? As pessoas hoje estão mais ansiosas. Extremamente. Ansiosas. Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim, meu Deus do céu. Né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, eu brinco com a minha turma, né? Eu percebo, na hora do treinamento, esse perfil de aluno, né? Me fala muito, o aluno me fala muito sobre ele quando a gente está junto, né? Então, aquele aluno que quer fazer as repetições logo,
Sim, acabar logo e não faz bem feito. Então, Eu sou dessa que que vai para academia, tirar selfie e falar, fui para academia, mas olha, então tá então eu molinho o meu exijo assim, tríceps. qualidade, eu explico que aquele é o momento. Gente, sabe? olha, se a gente tiver um personal do lado, faz toda a diferença, porque ele não deixa a gente fazer esse exercício De uma forma, É mal feito. Eu Sim, falo que eu faço mal feito. Se eu não estou com personal, eu não tenho aquela, como é que fala? Aquela consciência, né? É isso Assim, mesmo. de postura. De repente eu até estou fazendo força, mas Sim. uma força errada, né? Que eu falo assim, poxa vida, por que será que não está dando resultado? Sim, e esses são os primeiros parâmetros do treinamento que dá resultado, né? Qualidade de movimento, você entender, que eu converso com o aluno, eu explico para ele, é importante ele entender também, ele ter uma consciência muscular boa, Sim, ele entender qual é a região que ele está trabalhando, porque isso ajuda, né? Potencializa a evolução dele, né? Então eu gosto quando o aluno é curioso e quer saber, para que é isso? Para que é isso? Então tem aquele aluno que ele escuta mais, que ele entende, que ele tem paciência, respeita o período de descanso, tem aquele que termina e quer fazer de novo já, né? Eu explico qual a importância do período de descanso, né? Que isso influencia, né? Então, muito legal. Então, esse ano, assim, eu consegui desenvolver bem todo esse meu trabalho, né? Então, isso é legal. Das especializações, eu finalizei a pós-graduação, né? De treinamento nas modalidades de endurance. Então, Qual é a diferença de, assim, um treinamento que eu faço? Eu contrato uma personal e vou lá e faço a musculação sim. Para um treinamento de endurance. Então, porque assim, o treinamento de força, voltado para endurance, porque são coisas diferentes, né? Eu treino a força e eu treino a musculação. Por exemplo, eu treino a força, eu posso treinar a força só com o peso do meu corpo, né? Como assim? Nós, por exemplo, que corremos, né, que faz provas consideradas provas de endurance, que é corrida, natação e ciclismo, que são provas de resistência, de longas horas, né? Tem que ter um trabalho de fortalecimento diferente. Já voltado pensando em toda a parte de biomecânica, voltado para a modalidade que você pratica, né? Então, por exemplo, quando eu penso em individualidade biológica dos meus alunos, especificidade, por exemplo, quem é o meu aluno? O meu aluno é um aluno que ele passa o dia inteiro sentado, né? Qual, então, o consenso de eu pegar ele à noite e colocar ele em várias máquinas sentadas para trabalhar comigo? Eu percebo que tem encurtamento de posteriores, sabe? Então, eu tenho que desenvolver isso, né? É verdade. Então, eu tenho que desenvolver isso. Por exemplo, quem trabalha força para endurance, né? Tem muitos tipos de treino diferentes. Um treino que eu vejo poucas pessoas fazendo, que corre, por exemplo, treino de potência, treino de salto. Às vezes eu vou trabalhar um treino de salto com um aluno e ele fala assim, eu não gosto de saltar. Eu falo, mas você corre. E correr é um conjunto de saltitos, né? Na segunda fase de corrida, na segunda fase da corrida, que é a fase primeira vez que aérea, eu treinei para maratona, a pessoa me dava salto naquelas caixas, né? Eu tinha que... Perfeito. Né? Já viu aquelas fotos que é tempo registrada que eu na não- USP, quando a gente corre? Você está correndo, registra uma foto sua. E tem uma foto que você não está tocando no chão. Não, eu tenho essa foto. É muito bonita, não é? A coisa mais linda desse mundo. Como assim? Então, Como é que a gente fica no ar sem os dois pés? Eu para tenho você essa ver foto. que correr é um conjunto de saltos, né? Então tem um momento da corrida que a fase aérea que nem os dois pés estão tocando no chão. Nossa, que legal. Eu vou postar amanhã É bem interessante, né? no meu Instagram. Os meus pés, realmente, os dois estão acima. E foi lá na USP Foi lá que eu na tirei. USP, né? Eu acho que eles já tiram intencionalmente, tem um fotógrafo que tem uma região que ele fica lá, bem perto ali da reitoria, Isso. que ele registra bastante as fotos, assim, eu já percebi. É bem essa daí. Eu tô com as mãos assim, na hora que eu vejo o fotógrafo, né? Eu já tá com as mãos pra cima, né? Já faço... Legal. Já dou um sorriso pra então câmera. isso entra, né, quando você pensa em treinamento de força, né? Essa ação do nosso corpo, ele entra no treinamento. E aí, salto, mas só saltar para cima. E quando eu aterriço? Quem trabalha salto também, descendo? É interessante isso também, né? Então, é muito interessante isso, porque quando eu fiz a minha primeira maratona, essa que você fez em julho, com o nome dela? City Marathon. A City Marathon. Eu estava muito treinada porque eu ia ter uma maratona, eu estava com 2 maratonas, essa e a de, logo em seguida, Buenos Aires, né? Uhum. Eu ia fazer Buenos Aires. Eu subi, na minha época ainda estava subindo a Brigadeiro. Eu subi a Brigadeiro no pace de 11. Aí, Falei, meu Deus do céu, que Márcia que é essa? Não conheço. Mas em compensação, na descida, eu quebrei.
me deu uma dor aqui no quadril, porque eu acho que eu desci errado. Quando eu cheguei lá, eu tive que perdi todo o tempo na minha subida de 11, eu perdi, porque do meu quadril, acabei com o meu quadril na descida. Olha que interessante, você falou de descida, né? Nível de consciência, treinando. Então, quando a gente sobe, a gente é obrigado a fazer força, senão você não sobe. Na reta, a gente consegue correr normal. Eu falo assim para os alunos, eu dou uma dica. Pessoal, não alcance uma velocidade na descida que você não alcança na reta. Já sabemos que a descida promove mais impacto. sim, não, você promove mais velocidade. Aí, Isso. o que você quer? Você quer tirar o tempo na descida. Só que, consequentemente, Nossa na descida Senhora. promove mais impacto, que aí aumenta o risco de lesão. Aí eu pergunto assim, as pessoas perguntam, como você treina para montanha? Você treina só subida? Eu falo, não, eu também treino descida. É, Você treina a descida descida. consciente, ela gera microlesões no seu corpo. Essas microlesões servem como segurança também. Entende? Um exemplo, eu vou fazer um treino no Pico de Araguá, lá numa trilha, que é uma trilha curta, no Pico de Araguá. Eu desço consciente que eu estou treinando. O meu tipo de passada mais curta, com mudança de direção. Tudo isso é consciente, né? Mas eu acho que em trilha, como você muda muito o pé, eu acho que você não machuca tanto. Agora, em asfalto, você desembesta assim, você vai como diz, desesperadamente e você não percebe o tanto que você está forçando, Daí mesmo. né, Daí mesmo. a descida. Então, eu falo, tomem cuidado com a descida, Descida. porque eu já me machuquei feio em descida. As duas vezes que eu me machuquei foi em descida. No cruz também foi os meus pés, Desceu porque também. dói demais as unhas. Aí o que eu fiz? Eu fui pisando de lado. Teve atrito com o tênis, parte da frente. Aí eu machuquei tudo isso aqui, ó. Bolha. Não, ficou tipo um rompimento mesmo, né, dos Muito negócios atrito, aqui. né? Então o pé ficou 3 meses inchado por lesões acho que de repetição, né? Sim. É muito atrito, né? Descer. Nossa, descer, gente. Por isso que eu falo, tem que Subir treinar. é tranquilo. É. Porque você sobe devagar, Sobe você sobe devagar. consciente, né? Agora, descer, você acha que... Dependendo do nível de inclinação, você percebe que até caminhar na descida, dependendo do seu desgaste físico, né, muscular, dói também. Eu já cheguei a fazer Bertioga Maresias, quando eu era de Maresias ainda. E eu fiz 3 vezes na categoria solo, né? A gente descia a serra andando, doía. O músculo estava tão cansado já, né? Tantas horas correndo, que caminhar e esse processo de frear, atrito com o tênis, doía, né? E quais são as dicas que você dá para treinamento de descida? Então, primeiro, descidas que não sejam muito, que tenham muita inclinação, né? Descidas mais longas, por exemplo, né? Inclinação e mais longas, né? E assim, eu tenho a consciência que na descida eu não posso acelerar o meu ritmo. Tanto porque o nosso contato com o chão descendo não é igual na reta. Aquela pisada bonita de empurrar o chão, né? Você vai se segurando, né? Isso. É uma coisa estranha. Isso, é a muito sensação estranho. que você desce freando. Isso. É a sensação. E você vai dando... Aí descer é o meio termo. É interessante descer, porque você chama meio termo. Eu não posso nem descer freando e nem segurar muito o meu corpo, né? Então tem que achar o meio termo, né? É difícil. E aí, dependendo, sempre começa com descidas não com muitas inclinações, né? É igual a subida, né? Começa a treinar subida, mas subidas mais longas, não com muita inclinação, né? E aí você vai ganhando resistência, né? E aí tem que treinar isso, né? Por exemplo, um atleta que vai correr na subida... Resumindo, para nós sermos um líder em 2025, nós temos que treinar. Treinar. E ter orientação, porque não adianta treinar sem orientação. A gente prolonga muito o estágio, né? Deixa o estágio, porque eu acho que se a gente tiver uma orientação, a gente consegue chegar no objetivo mais rápido, né? Ah, Márcio, o processo de treinamento é enorme. Hoje existem muitos métodos de treino. E outra, ainda falando em pessoas, né? Quem é, qual o seu desafio. E aí você traça um desafio, né? Qual a sua experiência para esse desafio? Às vezes você está próximo já, às vezes você tem experiência, às vezes você já veio de alguma prova, às vezes não. Você começou hoje e você fala, eu quero correr uma maratona. Né? Eu peguei alguns casos assim. É desafiador, até treinador. Já posso correr os seus primeiros 10 quilômetros e falar assim, já posso correr uma maratona? É interessante isso. Eu falo, pessoal, vive o processo, né? Conquiste de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai chegar lá, né? Porque é muito de perfil também. Eu já vi caso de aluno correr maratona uma vez e fala, poxa, não é para mim correr uma maratona. Eu também. Então, por isso que eu sempre faço aquela pergunta, né? Por que você quer tanto isso, né? Porque eu sei que é desgastante. O problema não é correr a maratona, é o treino, é o processo que você vai ter que viver, né? O dia da maratona é especial,
É a conquista. Você vai viajar. É pegar aquele fruto do tempo que você plantou, cuidou, né? Aí você vai colher. Aí, e o processo até lá? Quantos dias acordou cedo? Tava chovendo, você foi treinar? Sua alimentação. Você não pode sair um dia anterior, porque amanhã você tem treino. Você está disposto a isso? Fora aquele planejamento que eu conversei a última vez que eu voltei aqui. Em qual período você se encontra profissionalmente pessoal para treinar para uma maratona? Às vezes você acabou de ser promovido no seu trabalho e quer treinar para uma maratona. Aí você concilia um monte de deveres no seu cargo novo e treinar para uma maratona. É um momento certo de treinar para uma maratona? São coisas que a gente tem que levar, né, em consideração. Bem interessante, né? Depois de todos os treinos, o que você sugere para descansar o músculo, para regeneração? Eu sempre penso assim, ó, quando a gente monta uma periodização, né, que é um programa de treino, a gente sabe as fases. Existem as fases, né? A fase de preparação, a fase específica e a fase competitiva. Se eu não tenho nenhuma prova, eu entro na fase de transição. O que é essa fase de transição? Eu diminuo o ritmo, eu diminuo a intensidade, eu diminuo cargas, não paro de treinar, né? O seu corpo não entra naquele processo chamado de destreino, né? Então você não para de treinar, só diminui tudo e continue treinando. Isso já ajuda a se regenerar melhor, né? Aí sempre investe na qualidade do seu sono, uma boa alimentação, que isso hoje em dia é primordial. Inclusive eu falo muito para os alunos qualidade do sono. Se hoje você não pensa já em investir nisso, em um período, sabe, bom de descanso para treinar, né, eu acredito que... Eu tô monitorando. Agora eu comprei esse relógio que monitora o sono, né? Bom. Então eu tô tentando aumentar, porque eu sempre dormi muito pouco, 5 horas, mas para mim sempre foi bom. Mas não é o como é que se fala? O indicado, né? Tem que ser acima de 6. Quer dizer, ele me fala que é acima de 7 horas e meia, 8 horas. Mas eu ainda não consegui bater essa meta. Então, um sono profundo? É um sono profundo? Eu tenho 52 de sono profundo, que é pouco. Eu precisava ter pelo menos 1 hora de sono profundo, né? Aí o meu sono REM também, ele varia também entre 50 minutos, 1h10. É interessante saber isso. Ele já é meio bom. Meu sono leve já é o mais comprido mesmo, né? Ele dá em torno de 3 horas. Então, interessante saber disso. Então... Vou te dar um exemplo. Quer ver como que o sono entra na parte de estratégia para uma prova? Quando eu fui para a missão, eu ia largar na sexta-feira. Uma semana anterior, eu já estava tirando cochilos, colocando meu sono em dia. Mas estratégia, por quê? Eu sabia que na prova seria uma prova de muitas horas. Então eu preciso chegar lá o mais descansado possível. Olha que interessante. Então eu colocar meu sono em dia. Então o seu objetivo era dormir. Dormir, né? Olha que interessante. Isso entra até antes da prova. E não tem um preparo alimentar, hidratação, sono também. Então, assim, dormir mais horas, né? Coloquei 2, 3 dias, eu tirava o cochilo à tarde de 1 hora, ia, sabe, resgatando meu sono. Para chegar no dia da prova, eu estar totalmente descansado. Porque, por exemplo, foi uma prova de 19 horas acordado, né? Período noturno. Não, acordado e em movimento. Em movimento, em atividade. E com calor, com frio, com sensações térmicas extremas. Porque tudo influencia. Aí meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Se eu tivesse com muito sono, muda a minha tomada de decisão, minha forma de pensar, seu raciocínio fica mais lento, né? Então, olha como tudo isso influencia. Até para minha segurança. Vamos dizer que eu chego em uma parte da prova bem técnica, mais perigosa. Tem uma descida chamada descida Deus me livre. É de 3 quilômetros, é assim, ó. De provas soltas. Aí vamos dizer que você chega lá 1h da manhã, com muito sono. O nível de risco de um acidente aumenta. E de noite, como é que você consegue ver o trajeto, o caminho? Você tem que estar com luz, com os atletas, paciência. Luz. É interessante, os atletas se respeitam, cada um na sua vez. Porque já é um trecho que levou a mais... Né, já o nível de perigo ali aumenta, né? Ou imagina esse nível você ali com sono. É interessante, viu? Então. Algo tem que se pensar. Descer rolando. Até menos. Às vezes eu falo pra turma, vai correr uma maratona. São 4 horas de intensidade. Leva o seu corpo a um estresse mais alto. Sim. Então durma, né? Dormir também. E para 2025 nós temos o El Cruz. O que mais que nós temos? Vamos para lá. Vou voltar para lá a missão. Vou fazer os 55 novamente. De novo? Vou fazer de novo. O mesmo percurso, a mesma jornada. E o seu projeto está em quantas horas agora? Então, eu já conheço agora o fator positivo, que eu conheço o percurso. Isso. A prova teve algumas alterações para o ano que vem.
os 55 vai largar com os 80, 6 horas da manhã. Isso é muito bom. Como esse ano nós largamos às 10, estava muito sol, então isso já ajudou muito. Então a prova mudou isso, eles colocaram também mais pontos de apoio, que isso na prova já é ótimo, né? O suporte deles com alimentação, suplementação, e aumentou também o ponto de corte. Então, assim, eu até escrevi para eles, assim, mudanças significativas, né? Foi um reconhecimento da parte da prova, isso foi muito legal. Que bom, porque teve muitos atletas que sentiram a prova, né? Sim. Sentiram a prova, né? Então, volto para lá e agora, em fevereiro, eu começo o meu caminho, né? É uma construção, né? Lá as distâncias são 7, 15, 35... Agora tem os 55, os 80 e eles estreiam ano que vem com 110 quilômetros também. Quem vai ser o doido? Porque já tem uns conhecidos aí que eu já vi. Já. Gente, porque montanha é o triplo de um asfalto. Não, é demais, né? Não, montanha assim, eu acho extremamente mais pesado do que do que correr em asfalto. Eu vejo uma qualidade na montanha que é interessante. Assim, tudo que, por exemplo, a região lá de Passa Quatro, ela disponibiliza, questão de natureza, compensa. Sim. É uma energia assim, né? É porque o asfalto você corre ele meio que desligado, você não vê nada, né? Você entra no flow e vai embora. Agora, a montanha você não pode perder o foco, porque você pisa em terrenos irregulares, então você tem que ficar olhando, você tem que estar com a atenção plena. E nós temos um conceito assim na montanha, né? Sempre em frente. Eu tô cansado, é muito interessante, às vezes você está cansado, você começa a diminuir a passada, você toma uma água, passa alguém e fala, vamos caminhando. Então assim, sempre caminhando, sempre em frente. É interessante, né? É não parar. Porque se você para, o seu corpo quem está em outro estado, dependendo da temperatura que está, a temperatura do corpo cai rápida, você naquele estado de conforto, né? Não pode, né? Então sempre caminhando. Sempre e você vai fazer alguma coisa diferente em termos de treinamento para o ano que vem? Vou sim. Inclusive, o meu planejamento, que eu estou terminando de montar ele, tem na parte de altimetria, eu estou desenvolvendo alguns treinos novos, né? Com volume maior de altimetria. Porque, assim, no meu caso, o meu problema nunca foi a distância, né? Assim, eu tenho uma cabeça muito boa para provas longas, tanto que essa que eu fiz em São Pedro a Brotas, eu estava bem fisicamente, falei, vou lá correr 62. Eu sabia que a prova não oferecia uma altimetria, né? Falei, vou lá fazer o 62, e fui lá e fiz. Mas por questões, assim, de altimetria acumulada, eu vou me preparar diferente pro La Mission ano que vem. E quais as dicas que vocês dão para quem vai fazer assim uma La Mission, um El Cruz? No caso da La Mission, como ela ela me mostrou uma prova diferente por ser bem técnica, né? Eu sugiro que conheça a região de Passa Quatro, né? Inclusive, se eu não me engano, em maio do ano que vem, em junho, eles vão fazer um camping lá, que vai ter treinos na região da prova. Então é interessante você conhecer. Eu já vi alguém levando a gente para treinar em regiões de provas. Porque você sabe, você vê, né? Sim, é muito mais fácil você encarar um bicho-papão que você conhece, né, do que encarar o desconhecido. Porque eu explico para a turma, né? Quando a gente fala de corrida de montanha, eles pensam em subida. Tudo bem. Mas isso é muito ainda, né? Vai diversificar muito. Tem subidas que é por estrada, e aí você desenvolve melhor. Tem subidas que é por trilha fechada. E muita pedra, muito lá no toco. Caso, foi muita pedra. Muita raiz, onde você enrosca o pé, né? E concordo assim, quanto mais técnico for, né, o percurso, mais ele vai te travar, né? Por exemplo, eu vejo os atletas já da região, eles desenvolvem muito bem nisso, né? Aqui na nossa região, por exemplo, onde eu não consigo um terreno assim que tenha muitas pedras, que suba e desça em pedras, né? Então você tem que treinar isso, tem que desenvolver isso. Então isso me travou bastante lá, né? Fica mais apreensivo, né? Você fica mais apreensivo. Mas é bem interessante. Foi bom o desafio. Então estamos prontos para ser líderes em 2025? Seja líder de si mesmo. É isso mesmo. Então bora lá. Então foi um prazer estar aqui novamente com você, Fernando. Muito obrigado. Vamos nos encontrar então em várias provas o ano que vem, né? Vamos sim, se Deus quiser. Vamos sim. Vamos bater um papo então, aí. Muito obrigado para vocês. Compartilhem. Fernando, suas considerações finais. Muito obrigado, né, pelo convite mais uma vez. Sempre ótimo estar aqui batendo um papo sobre assuntos que a gente gosta, né? Essa frase, seja líder de si mesmo, para 2025 seja líder de suas ações, dos seus hábitos. Tenha coragem, né? Porque é nesse processo que as coisas acontecem, né?
E qual vai ser, né, o que você vai fazer para ter um 2025 extraordinário, né? Isso aí. Quais são os desafios que você vai marcar? Qual vai ser a sua primeira prova? Gente, o primeiro 5K, eu lembro até hoje, os meus primeiros 5, depois eu fiz 7. Nossa, eu me senti... Se lembra? Faz tempo que eu não vejo essa prova do Super Amigos, que tinha lá no Pacaembu. Sim. Nossa, gente, eu tenho até hoje a camiseta desse, bom, né? de tão especial que foi. Meus primeiros 21 que eu fiz na... boa, né? Então, gente, cada etapa, cada processo nos traz boas lembranças, E mostra né? que somos capazes, né? E toda vez que a gente faz uma, quando a gente volta, a gente melhora, né? É isso mesmo. Porque daí você já conhece tudo que te aconteceu e você consegue montar uma estratégia melhor. Isso. Então, 2025, nós vamos ser... Vamos lá, líder de nós mesmos, né? Bora, Das nossas ações. Fernando. Obrigadão, Tchau hein? para todos, Tchau, curtam obrigado. e compartilhem.